Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Aqui estamos nós para mais uma sexta online. Estamos motivados e alegres. Esperamos que esta semana tenha decorrido debaixo da bênção de Deus. E agora, entrando no nosso fim de semana, queremos começá-lo com uma meditação bíblica, com um tempo em família, à volta da palavra de Deus, trazendo um tempo de renovação espiritual, física, emocional, porque a palavra de Deus trabalha em todas as dimensões da nossa vida e nós estamos carentes de receber uma revelação de Deus para o nosso coração. A semana passada iniciamos a abordagem dos dons do Espírito Santo. Falámos sobre a palavra de sabedoria, quando Deus dá um certo da sua sabedoria aos seus servos para resolver um determinado problema, uma luta, alguma coisa que está diante deles. Hoje falaremos um bocadinho sobre a palavra de conhecimento. Vejam que estamos a falar de duas coisas distintas. Uma coisa é receber a sabedoria de Deus. Outra coisa é receber um conhecimento que só Deus tem. Deus é aquele que conhece todas as coisas. Ele é omnisciente, Ele conhece tudo. Não há nada que lhe esteja oculto, não há nada que lhe esteja escondido, não há nada que Ele não saiba do passado, do presente e do futuro. Nós não, nós estamos limitados. Mas de vez em quando, em determinados momentos, Deus dá-nos um certo, uma parte, um fragmento do seu conhecimento para intervirmos em determinadas circunstâncias. Então, a palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural. Se estivéssemos aqui na igreja juntos, ia dizer para repetirmos, é uma revelação sobrenatural, através da qual o Espírito Santo revela algumas coisas, revela factos que só Deus é que conhece, que só Deus é que sabe. Nós não tínhamos condições de saber, de conhecer, mas Deus traz revelação daquilo que só Ele sabe para o mundo humano. Alguns de nós, a primeira vez que viemos ao culto, que estivemos na presença de Deus, até nos questionámos como é que aquele homem, aquela mulher que está a pregar, sabe tudo da nossa vida, sabe tudo da minha vida. Não era um conhecimento humano, era uma revelação sobrenatural de Deus. Deus, que é omnisciente, como eu vos dizia, sabe tudo, mas Ele não revela ao homem tudo quanto sabe, de forma alguma. Era bom, não era? Era bom, em muitas circunstâncias, nós sabemos tudo o que Deus sabe, mas Deus, muitas vezes, dá-nos uma palavra, uma pequena parte daquilo que Ele sabe, para encorajar-nos, para enfrentarmos algumas circunstâncias, para permitir que a sua igreja não enfrente determinados problemas. Então a palavra de conhecimento manifesta-se muitas vezes através de uma visão, de um sonho, de um anjo, de uma palavra profética, da voz de Deus ao nosso coração, e é importante sabermos isso. Em primeiro lugar, o que é que não é a palavra de conhecimento? Da mesma maneira que falamos da palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento não é um conhecimento natural. Não é coisas que nós sabemos, não é coisas que nós ouvimos e depois fingimos que veio do céu. Não. A palavra de conhecimento também não é um conhecimento profundo da Bíblia. Esse conhecimento é importante, nós devemos ir à procura dele, devemos ler, devemos estudar, devemos manifestar, devemos aprofundar-nos, mas isso não é palavra de conhecimento. Não é conhecer a Deus mediante a comunhão que temos com Ele. Isso é bom, é fundamental. E é nessa comunhão que Ele revela algumas coisas escondidas. Não se adquire este conhecimento pelo estudo ou pelo talento natural. Não. É uma dádiva sobrenatural de Deus para a sua igreja. Vejamos como fizemos a semana passada a ação deste dom, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Isso torna-se muito mais fácil para nós percebermos, é muito mais didático. Olhem, o primeiro exemplo que eu vos trago é do profeta Elias. Os irmãos recordam-se no momento em que Elias passou por uma profunda depressão, diz que ele fugiu para o deserto, escondeu-se lá numa caverna, e ele a conversar com Deus dizia: estou abandonado, fiz a tua obra, fiz a tua vontade, ninguém quer saber de mim, fiquei sozinho, mataram os outros profetas, mataram os crentes, mas ninguém quer ser crente, fiquei sozinho, fiquei abandonado. E no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, o versículo 18, diz assim, Deus a revelar alguma coisa a Elias. Ele diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca
que não o beijou. Que interessante. Vejam, Elias estava desencorajado, desanimado, dizia: estou sozinho, estou abandonado, estou completamente só, já não existem crentes. E Deus diz-lhe: estás enganado, Elias. Tu não tens condições de saber, porque tu não sabes tudo, tu não vês os corações, tu não vês o que é que se passa, mas eu tenho um conhecimento absoluto. E olha, eu vou partilhar um pouco do meu conhecimento contigo. Eu vou dar-te uma palavra de conhecimento, vou-te dar um excerto do meu conhecimento e vou-te dizer que não estás só. Há pelo menos mais 7.000 que estão contigo, que estão orando, estão buscando a Deus, que não estão satisfeitos com o pecado, com a mentira, com a morte. Não estás só. Uma palavra de conhecimento que trouxe força e ânimo ao profeta. Um outro caso que eu me lembro e que me recordo e que os irmãos conhecem também, está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, agora não com o profeta Elias, mas com o seu discípulo, o profeta Eliseu. Veio um general chamado Amã, que era poderoso, mas leproso, e veio até Eliseu para pedir ajuda, para receber um milagre, e Eliseu disse: olha, ok, tu vais até ao Rio Jordão, mergulhas lá 7 vezes e Deus vai-te curar, vais ficar limpinho, curadinho, vais ficar impecável, vais ter pele de bebê. E depois de batalhar com ele mesmo, o general acabou por aceitar dar aqueles mergulhos, foi curado. Voltou à casa do profeta e disse: deixa-me abençoar-te, deixa-me dar-te uma oferta, deixa-me ser generoso contigo. O profeta disse: de forma alguma, aquilo que eu recebi de Deus, de graça te dei, não preciso receber nada, estou aqui para te abençoar. De forma alguma vão dizer que o profeta Eliseu está à venda, os milagres se vendem. Não, isto foi bênção de Deus, foi graça de Deus, vai na tua paz. E assim foi. Mas o servo do profeta Geazi não ficou contente. Ele disse: o meu senhor não está a ser inteligente, está a perder a oportunidade de ser abençoado. E ele arranjou um esquema, foi atrás do general, pediu uma oferta para uns amigos, recebeu prata, recebeu umas vestes e voltou para casa. E Eliseu perguntou-lhe: Geazi, de onde é que tu vens? Ele disse: de lado nenhum em especial. E Eliseu disse-lhe: pensas que o meu espírito não estava contigo quando foste lá até ao general? Mas não era o espírito de Eliseu, era o Espírito de Deus que conhece todas as coisas. Era Deus a partilhar com Eliseu um conhecimento que só Deus tinha. Eliseu não foi lá, Eliseu não sabia. Deus trouxe uma palavra de conhecimento. Deus partilhou um pouco do conhecimento que ele tem com Eliseu, para que Eliseu trouxesse esta revelação profética, uma palavra de conhecimento. Há uma outra história com Eliseu no Antigo Testamento, muito famosa, está lá no segundo livro dos Reis. Podemos abrir e ler em casa. Sei que vocês têm todos aí a Bíblia, ou em papel, ou no telemóvel, ou no tablet. Lá no capítulo 6 do segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 8, desculpem, até ao 12, temos um texto muito interessante. Diz: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Não me fareis saber quem é o traidor? E respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Veja, bem, neste tempo ainda não havia satélites, ainda não havia microfones escondidos, ainda não havia maneira de espiar os outros. Não, com certeza que não. Eliseu não sabia destas coisas por revelação pessoal. Não, é a ação deste dom do Espírito que nós estamos a falar. Uma palavra de conhecimento. Deus que vê tudo e que sabe tudo, estava lá nos pensamentos do rei da Síria. Ele sabia e revelou um excerto desse conhecimento ao seu servo, o profeta, trazendo-lhe uma palavra de conhecimento. E isso trouxe libertação e livramento para o povo. E no Novo Testamento? No Novo Testamento temos muitos exemplos. Olha,
conhecemos pela pessoa de Jesus? Claro, Jesus é um personagem à parte, mas a Bíblia diz que ele resolveu cumprir o seu ministério e viver o seu ministério debaixo do poder, da ação do Espírito Santo. Olhem, um primeiro exemplo encontramos-lo em João, quando Jesus se encontra com Natanael, diz: olha, aqui está um israelita em quem não há dolo. E ele diz: como é que é? De onde é que tu me conheces? E Jesus diz: olha, estavas lá debaixo da árvore e eu te conheci. Ele diz: uau, vejo que és profeta, vejo que és o Filho de Deus. Coisas maiores verás. Deus, Jesus teve uma palavra de conhecimento. Falando, sei lá, de Jesus com a mulher samaritana, um outro texto que todos nós conhecemos, Jesus diz: olha, vai lá chamar o teu marido. Ai, eu não tenho marido. Tens razão, já tiveste vários maridos e agora aquele com quem vives não é teu marido. É um conhecimento, revelação de Deus, um conhecimento que não é humano, um conhecimento que é sobrenatural. Mas deixem-me falar sobre a ação na igreja, nos servos de Deus, nos apóstolos. E o primeiro caso, talvez o mais famoso, está no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira. Diz que Ananias e Safira que se apresentavam como discípulos de Jesus, mas não verdadeiros, desejavam ter o rótulo, a fama, a posição que outros tinham de generosidade. Lemos que Barnabé vendeu uma propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos para cuidarem das viúvas, dos órfãos, dos pobres. E Ananias e Safira resolveram fazer o mesmo. Venderam uma propriedade e disseram: ok, a gente vendeu por isto, vamos dizer aos apóstolos que vendemos por metade, vamos ficar com o resto do dinheiro e vamos mentir. E apresentaram-se diante da igreja e diante do apóstolo Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro teve um conhecimento sobrenatural. Esta era uma coisa que só Ananias e Safira sabiam. Pedro não sabia, Pedro não tinha conhecimento. Por isso Pedro lhes diz: porque é que vocês negociaram entre vós, arquitetaram entre vós, mentir-nos? Não foi a nós que mentiram, vocês mentiram ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trouxe uma revelação, uma palavra de conhecimento a Pedro. Um conhecimento sobrenatural, um conhecimento do céu, um conhecimento de Deus, que o Espírito trouxe à mente, ao coração do apóstolo, revelando a mentira, o engano que ali estava. E assim, Deus trazendo santificação para a sua igreja. Temos também o caso de Ananias e Saulo em Tarso, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler Atos 9, a gente folhear também um bocadinho as Escrituras. 9, versículo 11 e 12. Atos, capítulo 9, versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Os irmãos podem ler o resto do texto. Vejam, Ananias não sabia que Saulo de Tarso estava ali em Damasco naquele momento. Ele conhecia Saulo de ser o perseguidor, de ser aquele que aprisionava os crentes, e agora ele está ali buscando a Deus e de repente Deus vem falar com ele e dá-lhe uma palavra de conhecimento. Ele diz: olha, Saulo está em Damasco. Não diz só que ele está em Damasco, diz em que casa é que ele está, em que rua é que ele está, na casa de quem é que ele está, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está a ver. Esse é um conhecimento de Deus que está a ser partilhado com o seu servo para que alguma coisa possa acontecer para a obra de Deus. Acontece a mesma coisa com Pedro e os enviados de Cornélio. Diz que Pedro está orando, tem aquela visão que os irmãos conhecem, e enquanto ele está orando, diz que o Espírito disse: olha, vai bater à porta aí um conjunto de gente, não tenhas medo, vai com eles. Antes de acontecer, Deus dá-lhe um excerto do conhecimento sobrenatural de Deus. E terminando, lembro-me também de João e as igrejas da Ásia Menor. Se os irmãos forem ler capítulo 1, 2, 3 do Apocalipse, especialmente capítulo 2 e capítulo 3, diz que João, que é levado aos céus, e o livro do Apocalipse é uma revelação extraordinária de Deus, diz que Deus lhe dá uma palavra de conhecimento.
Deus descreve a João, que não estava nestas igrejas, que não tinha recebido comunicação destas igrejas, revela-lhe claramente, dá-lhe um conhecimento claro, absoluto, do que é que está a acontecer em cada uma delas, das coisas boas, dos méritos, mas também das coisas ocultas, das coisas más, do seu pecado. Diz que Deus revela aquilo que só Ele sabe, aquilo que só Ele conhece. Irmãos, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E nós muitas vezes necessitamos também que Ele nos dê uma palavra de conhecimento para não sermos enganados, para a igreja não ser enganada, para a igreja não ser iludida, para a igreja não entrar em maus caminhos, mas também para trazer uma revelação de Deus, para alcançar pessoas como Saulo, que necessitam da salvação, para chegar até Cornélio, eu sei lá, para dar uma palavra a uma mulher samaritana que precisa de se encontrar com Deus, ou para nos guardar e nos proteger, como no caso do general sírio que queria invadir, o rei sírio queria invadir Israel e Eliseu trouxe revelação, ou para proteger a igreja de alguns falsos profetas gananciosos como Geazi, que quis o ouro, quis a riqueza que Eliseu tinha recusado. E nós precisamos que ainda hoje Deus, através do seu Espírito, nos revela aquilo que às vezes está oculto, para que a sua igreja possa ser edificada, fortalecida, as nossas famílias protegidas, a nossa vida protegida também. Então vamos buscar este dom do Espírito Santo, vamos buscar esta ação do Espírito Santo, vamos crer que ainda hoje Deus pode trazer palavra de conhecimento ao nosso coração, ainda hoje Deus pode revelar aquilo que está oculto. Eu sei que muitos questionam as profecias da Bíblia, a revelação da Bíblia, e acham que isto aconteceu tudo depois, porque não creem num Deus que conhece todas as coisas. Nós cremos num Deus que conhece todas as coisas. E cremos num Deus que no momento próprio, quando for útil, quando for fundamental para a sua igreja, para a nossa vida, Ele nos pode partilhar connosco um excerto, uma palavra, uma parte do conhecimento que só Ele tem, daquilo que só Ele sabe, connosco, quer seja para proteger a igreja, para nos livrar de perigos, para alcançarmos pessoas, para que muitos sejam salvos. Deus deseja e pode fazer isso ainda hoje nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua revelação, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que trabalha em nós e através de nós, e oramos pela Tua igreja aqui em Algés, e oramos por cada um daqueles irmãos e irmãs que está a acompanhar-nos. Queremos orar, Senhor, para que nos dês mais fome, mais sede da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito e sensíveis à Tua voz, para que Tu possas usar-nos nos dons espirituais. Senhor, foi tão importante aprendermos hoje, meditarmos hoje sobre a palavra de conhecimento. Traz, Senhor, à Tua igreja revelação Tua, aquilo que está oculto e que Tu queres trazer à revelação, ao nosso conhecimento. Traz através das nossas vidas. As nossas vidas estão aqui disponíveis para serem usadas por Ti. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, 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 amém. Hoje tem sido muito bom estar convosco aqui em mais uma sexta-feira online.